Vovó quebra o silêncio sobre o horror que sofreu com o marido e seu bebê brutalizado. Ana, balançando lentamente em sua cadeira de madeira escura, olha fixamente para as fotos amareladas nas paredes. Cada imagem evoca um tempo de sonhos e promessas, e de pesadelos. Seu coração aperta ao rever o sorriso do marido naquelas fotos. Luiz, o sedutor com um olhar intenso, que um dia a fez acreditar que poderia voar nas nuvens. Mas naquelas lembranças há uma sombra. Logo, o sorriso que a encantou se transformou em um símbolo de terror. O homem que deveria protegê-la era, na verdade, seu carcereiro. E tudo começou tão lindo, tão romântico, sussurra Ana, enquanto a luz fraca da sala parece hesitar em iluminar suas lembranças. O cheiro de café fresco ainda ecoa em sua mente, misturado ao perfume floral do vestido que usou em seu casamento. Mas, de repente, o doce se transforma em amargo. As discussões, as ameaças e o controle que lentamente tomou conta de sua vida. Aquela doc. Onde antes havia amor, agora havia gritos e lágrimas. Na penumbra da sala, os ecos do passado se tornaram ainda mais intensos quando Miguel, seu recém-nascido, entrou em cena. O pequeno era tudo para ela, uma luz em meio à escuridão. Mas numa noite fatídica, quando os gritos se tornaram insuportáveis, algo insano aconteceu. O que mais poderia ter saído daquela mente perturbada? A dor crua e profunda de uma mãe diante de um ataque ao seu filho é um horror que não se apaga. Ana fechou os olhos, lembrando-se do momento em que a raiva de Luiz a atingiu como um raio e transformou sua vida em um pesadelo irreconhecível. Aquele ataque foi o ponto de não retorno. Numa noite de desespero absoluto, decidiu que precisaria fugir. Com o coração na garganta e um plano arriscado, ela se esgueiou pela porta dos fundos, levando apenas o que realmente importava. Mudou de identidade. Abandonou o nome que trazia o peso do sofrimento e começou uma nova vida. A perda devastadora de Miguel ainda grita por justiça. Certa noite, enquanto organizava uma velha caixa, encontrou um papel amarelado. As palavras dançavam diante de seus olhos. Quem é o verdadeiro monstro? As lembranças de Luísa cercaram de novo. Como podia ela enfrentar os ecos de sua história sem se deixar capturar outra vez? O que sua verdade desprotegida poderia desencadear no presente? Quantos segredos ainda estavam enterrados sob suas lembranças? A vida de Ana revelava uma teia de mistérios e ela estava mais decidida do que nunca a descobrir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o A. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana ficou paralisada ao encarar o papel amarelado. Quem é o verdadeiro monstro? As palavras dançavam diante de seus olhos, fazendo seu coração acelerar. Dava para sentir a tensão no ar. Ela sussurrou para si mesma, tentando processar, tentando entender. O eco do passado tornava a sala claustrofóbica.
Naquele instante, o telefone tocou. O som quase a fez pular. Ela hesitou, mas atendeu. Era a voz de Maria, sua neta mais velha. Vovó, você tá bem? Tem um homem aqui na porta. Ele tá perguntando por você. O coração de Ana afundou. Quem é esse homem, Maria? Não sei. Ele é estranho, vovó. Ele disse que conhece você. Ana sentiu um frio subir pela espinha. O passado voltou como um vendaval. Luiz? Não podia ser ele. Ele nunca saberia onde estava. O silêncio se instalou enquanto ela tentava encontrar uma resposta. Mas a curiosidade de Maria só aumentava. Vovô, você tá ouvindo? A voz da neta trazia um pingo de desespero. Sim, sim estou. Nem abra a porta. Fique longe dele. Ana gritou, sua voz tremendo de medo. O nó em sua garganta parecia maior que nunca. Maria insistiu. Mas ele parece preocupado. Ele está dizendo que você precisa saber. Ele disse que sabe sobre Miguel. Sabe sobre Miguel? O nome do filho perdido reverberou em sua mente. Não, não. Como alguém poderia saber? O medo tomou conta. E ela se lançou em direção à porta. Mas a razão sabia que era arriscado. Maria, não converse mais com ele. Liga para a polícia. Agora, Ana respirou fundo, suas mãos tremendo. Lembranças de gritos e dor invadiam seu pensamento. E se fosse Luiz? O homem que havia feito sua vida um inferno. O homem que levou tudo de sua vida. E em meio ao turbilhão de emoções, Maria gritou. Vovô! Ele disse que é seu irmão! O chão à sua volta parecia desmoronar. Irmão? Anton, seu irmão perdido! O homem que acreditava estar morto. As memórias surgiram como sombras. O dia em que teve que deixar a casa. A noite em que soube que ele tinha desaparecido. A culpa apertou ainda mais seu peito. Enquanto a esperança e o horror se tornavam um só. Ele está vivo! Eu não sei, ele não diz. Mas parece exasperado, vovó. Me ajuda! Ana se sentiu perdida, confusa. Por que Anton nunca a procurou? O que ele sabia sobre Luiz? E, mais importante, o que ele sabia sobre Miguel? O som de sua respiração encheu a sala, sufocante. Uma batida na porta atiou de suas divagações. Ana, sou eu, Anton. Precisamos conversar. É sobre o que aconteceu. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. Anton, seu irmão, que estava vivo. Mas as memórias também eram extraordinariamente pesadas. Que segredos ele guardava? Que verdades poderiam ser reveladas e transformar tudo? Ela hesitou, olhando para a porta, seu coração batendo freneticamente. O caos da sua vida começava a se redistribuir em uma nova configuração. Um chamado, um laço de sangue, e a dor do passado não parecia tão distante assim. Mas abrir aquela porta poderia significar reabrir feridas que nunca cicatrizaram. O que Anton tinha a dizer poderia mudá-la para sempre. E, ao mesmo tempo, a ideia de Luiz sendo o verdadeiro monstro, de que talvez tudo o que ela acreditou ser verdade pudesse ser uma grande farsa, a apavorava. Ana ficou em silêncio, a respiração ofegante. Um passo à frente na direção da porta. Que decisão tomaria? Uma reviravolta estava prestes a acontecer e ela não sabia se estava pronta para encarar. Ana ficou em silêncio, a respiração ofegante. Um passo à frente na direção da porta. O coração pulsava em seus ouvidos. O que Anton teria a dizer?
Talvez suas perguntas fossem finalmente respondidas, mas algo dentro dela gritava para ela parar. A batida ficou mais insistente. Ana, sou eu, Anton! Precisamos conversar! É sobre o que aconteceu! Ele parecia desesperado. Quem é você realmente? Ana não conseguiu evitar. A curiosidade e o medo travavam uma batalha dentro dela. Eu sou seu irmão. Eu juro. Eu só quero ajudar você. A voz dele estava cheia de emoção, mas isso não garantia nada. O que se escondia por trás daquela porta poderia ser mais perigoso do que sua mente conseguia imaginar. Ana hesitou por um momento, e então a lembrança de Miguel a atingiu como um sopro gélido. A dor daquela perda era ainda muito fresca. E se Anton trouxesse mais dor? E se ele trouxesse respostas? Vovó! Por favor! A voz de Maria ecoou de novo, quebrando seu devaneio. Ele está chorando! As lágrimas se acumulavam em seus olhos. Como era difícil tomar uma decisão. Mas a ideia de ouvir a verdade a envolvendo como neblina. O que será que Anton sabia? Sem pensar mais, fechou os olhos e destrancou a porta. Com um soluço, abriu a entrada. O que viu a deixou paralisada. Anton, visivelmente desgastado, com olheiras profundas e roupas rasgadas. Mas ao invés de um sorriso de alívio, ele estava pálido. Em suas mãos, um envelope amarelado. Ana, você não vai acreditar no que encontrei, ele começou, sua voz trêmula. É sobre Luiz. O coração dela pulou na garganta. O que você sabe sobre ele? O medo se transformou em urgência. Ele não é quem você pensa que é. A expressão de Anton era séria, assustada. Ele olhou para trás, como se temesse que alguém pudesse estar ouvindo. Eu sei o que ele fez, e não foi só com você. Ele está por trás de uma rede muito maior, Ana. Ele não é só um monstro. Ele é um predador. Os ecos das palavras de Anton reverberaram dentro dela. Predador? O que isso significava? Ele está vivo? Ana se lembrou das promessas quebradas e do pesadelo que nunca parecia acabar. Os anos de silêncio começaram a se despedaçar. Anton balançou a cabeça. Sim, e ele não está sozinho. Acredite em mim. Você precisa saber a verdade. Eles estão à sua procura. Chocada, Ana mal conseguia processar. O tempo parou naquele instante. A lembrança de Miguel e o horror que passou com Luiz se entrelaçavam. Ela disse: Quem? Quem são eles? Anton respirou fundo, o pânico em seus olhos crescia. O que é dito no envelope, Ana, é a chave. Ele sempre teve aliados, Ana. E agora eles sabem onde você está. O ar ficou tenso. Uma pressão insuportável enchia a sala. Ana sentiu as paredes começarem a se fechar. Não era apenas o passado que a assombrava. Era uma nova ameaça. Um novo tipo de terror. Não, isso não pode ser verdade. Murmura enquanto o medo se transformava em negação. Você não tem ideia do que ele é capaz. Você pensa que ele foi um monstro só para você? Não. Ele arrastou vidas. Arruinou famílias. Anton falava rápido, os olhos cheios de desespero. Eu não posso te deixar sozinha, Ana. Você precisa agir. E rápido. Ela queria acreditar. Precisava acreditar. Mas algo dentro dela se perguntava: e se Anton não fosse exatamente quem dizia ser? Sua mente girava entre a fé e a dúvida. Enquanto se pegava pensando nisso, o telefone dela começou a tocar insistentemente.
ecoando na sala como um alarme. Quem está te ligando, vovó? Perguntou Maria, a curiosidade aliada ao medo. Não sei. Espera um pouco. Ana olhou para a tela do celular e seu coração despencou. O nome iluminado era conhecido e sinistro. Luiz. Ana congelou. O que ele queria? Maria, não atenda! Ela mal teve tempo de acabar de falar quando, com um brilho de raiva e determinação, Anton se apressou e pegou o celular, atendendo sem pensar. Ana, você tem que acreditar em mim, disse Anton, em voz alta. Se ele souber que você está aqui, ele vai vir. Você tem que se esconder agora. O que Anton sabia que ela não sabia? O que aquela ligação significava? E por que ele não queria que ela atendesse? O passado estava voltando. E agora não era só o que seria próximo. As cartas estavam sobre a mesa e a verdade vinha à tona. Mas ela estava prestes a enfrentar outra tempestade. O que quer que acontecesse em seguida levaria tudo a um novo ponto de ruptura. Ana ficou em silêncio, a respiração ofegante. Um passo à frente na direção da porta. O coração pulsava em seus ouvidos. O que Anton teria a dizer? Talvez suas perguntas fossem finalmente respondidas. Mas algo dentro dela gritava para ela parar. A batida ficou mais insistente. Ana, sou eu, Anton. Precisamos conversar. É sobre o que aconteceu. Ele parecia desesperado. Quem é você, realmente? Ana não conseguiu evitar. A curiosidade e o medo travavam uma batalha dentro dela. Eu sou seu irmão, eu juro. Eu só quero ajudar você. A voz dele estava cheia de emoção, mas isso não garantia nada. O que se escondia por trás daquela porta poderia ser mais perigoso do que sua mente conseguia imaginar. Ana hesitou por um momento, e então a lembrança de Miguel a atingiu como um sopro gélido. A dor daquela perda era ainda muito fresca. E se Anton trouxesse mais dor? E se ele trouxesse respostas? Vovó, por favor! A voz de Maria ecoou de novo. Ele está chorando! As lágrimas se acumulavam em seus olhos. Como era difícil tomar uma decisão, mas a ideia de ouvir a verdade a envolvendo como neblina. O que será que Anton sabia? Sem pensar mais, fechou os olhos e destrancou a porta. Com um soluço, abriu a entrada. O que viu a deixou paralisada. Anton visivelmente desgastado, com olheiras profundas e roupas rasgadas. Mas, ao invés de um sorriso de alívio, ele estava pálido. Em suas mãos, um envelope amarelado. Ana, você não vai acreditar no que encontrei. Ele começou, sua voz trêmula. É sobre Luiz. O coração dela pulou na garganta. O que você sabe sobre ele? O medo se transformou em urgência. Ele não é quem você pensa que é. A expressão de Anton era séria, assustada. Ele olhou para trás, como se temesse que alguém pudesse estar ouvindo. Eu sei o que ele fez, e não fui só com você. Ele está por trás de uma rede muito maior, Ana. Ele não é só um monstro. Ele é um predador. Os ecos das palavras de Anton reverberaram dentro dela. Predador? O que isso significava? Ele está vivo? Ana se lembrou das promessas quebradas e do pesadelo que nunca parecia acabar. Os anos de silêncio começaram a se despedaçar. Anton balançou a cabeça. Sim, ele não está sozinho. Acredite em mim. Você precisa saber a verdade. Eles estão à sua procura. Chocada. Ana mal conseguia processar. O tempo parou naquele instante. A lembrança de Miguel
e um horror que passou com Luiz se entrelaçavam. Ela disse: "Quem são eles?" Anton respirou fundo, o pânico em seus olhos crescia. "O que é dito no envelope, Ana, é a chave. Ele sempre teve aliados, Ana. E agora eles sabem onde você está." O ar ficou tenso. Uma pressão insuportável enchia a sala. Ana sentiu as paredes começarem a se fechar. Não era apenas o passado que a assombrava. Era uma nova ameaça. Um novo tipo de terror. "Não, isso não pode ser verdade", murmurou, enquanto o medo se transformava em negação. "Você não tem ideia do que ele é capaz. Você pensa que ele foi um monstro só para você? Não, ele arrastou vidas, arruinou famílias." Anton falava rápido, os olhos cheios de desespero. "Eu não posso te deixar sozinha, Ana. Você precisa agir, e rápido." Nesse instante, o telefone dela começou a tocar insistentemente, ecoando na sala como um alarme. "Quem tá te ligando, vovó?" perguntou Maria, a curiosidade aliada ao medo. "Não sei, espera um pouco." Ana olhou para a tela do celular e seu coração despencou. O nome iluminado era conhecido e sinistro. "Ana, você tem que acreditar em mim", disse Anton em voz alta. "Se ele souber que você está aqui, ele vai vir." Ana ficou paralisada. O que aquilo significava? Anton parecia nervoso. "Anton, o que você está fazendo? Me dê isso!" Mas Anton estava absorvido em suas palavras. "Você não pode ficar aqui! Ele já chegou!" Neste momento, um barulho vindo da porta de entrada os fez saltar. A porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens. Todos eles com olhares frios. "Você está cercada, Ana!" um deles disse. O choque bateu como uma onda gelada. O que era aquilo? Anton olhou para ela, os olhos cheios de terror. "Foi você. Você entregou a gente." Ele se virou contra ela, a ferida da traição em seu olhar. "Não, não sou eu!" Ana gritou, confusa. "Anton, eu nunca fiz nada." "É isso que eles querem que você acredite", o homem à porta disse, com um sorriso cruel. "Você realmente achou que poderia escapar?" Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O horror estava de volta. A verdade não era só sobre uma prisão de amor, mas sobre um jogo maior e mais sombrio. E agora ela precisava escolher entre acreditar em Anton ou descobrir o que realmente tinha sido enganada o tempo todo. "Você precisa decidir, Ana!" Anton gritou, seus olhos carregados de dor. As vozes se misturaram e ela estava no meio de tudo isso. O que viria agora? A verdade ou a ruína? Ana congelou ao ouvir aquela voz familiar ecoar pela sala. Era Luiz. O medo reverberou em seu corpo. "Maria, se meu Deus, esconda-se!" Ela sentiu um frio percorrer sua espinha. O passado não estava apenas voltando. Já estava ali, à porta, pronto para invadi-los novamente. Anton se virou para a porta, claramente preocupado. "Temos que sair daqui, agora!" Ele puxou Ana para trás dele, mas a mente dela estava a mil. "O que ele quer? O que fazemos?" A confusão e o desespero tomaram conta. "Quietos!" O homem na porta gritou, os olhos sombrios variando entre raiva e medo. "Estou dizendo, não temos tempo para isso." Ele olhou em volta, como se buscasse algo ou alguém. "Onde está a criança?" Ana franziu a testa. "O que você sabe sobre Miguel?" Seus lábios formaram as palavras, mas a tensão as quase sufocou.
O homem realmente sabia. Isso era aterrorizante. Ele não é só seu filho, Ana. O tom desse estranho fez seu coração disparar. Ele é parte de algo muito maior. E você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Uma batida mais forte na porta atirou do devaneio. Ana, eu sei que você tá aí. Deixe-me entrar. A voz de Luiz agora soava como uma tempestade anunciando caos. Antes que pudesse reagir, Anton abriu o envelope e o que viu fez seu rosto empalidecer. Não, não pode ser! Ele balançou a cabeça, sem acreditar no que via. Ouvindo o som do papel, Ana se inclinou sobre o ombro dele, os olhos arregalados. Nunca esteve. Nesse momento, a porta foi arrombada. Luiz entrou, com o olhar de um homem preenchido de ódio e desespero. O que você fez, Ana? O que você apresentou a eles? Ele avançou, mas Anton se interpôs. O que você fez à nossa família? Você não a tocará novamente. Anton gritou, a voz embargada pela emoção. Ele estava pronto para lutar, mas Ana só conseguia pensar em Miguel, na inocência daquele bebê e na lesão irreparável que o passado lhe causou. Anton, fica longe dele. Ana não sabia se a proteção o revertia para o irmão ou se o medo estava dominando seu coração. A atmosfera estava prestes a quebrar. E então, como um choque elétrico, a verdade saiu de dentro de Anton. Eu, mais do que seu irmão, Ana. O que você não sabe é que eu sou o verdadeiro responsável por tudo isso. Ele hesitou, a máscara de bravura deixando tudo mais claro. Eu fui que entreguei você a Luiz. Ana sentiu o ar ser cortado dos seus pulmões. O quê? As cores pareciam desbotar. Luiz respirou fundo, um sorrisinho no rosto. Viu? Não sou o único monstro na sala. Sua presença exalava uma satisfação sádica. O chão parecia se abrir debaixo de Ana. As palavras de Anton cortavam como facas, cada uma revelando uma camada mais profunda de traição e dor. Não pode ser verdade! Como você pôde? O nó na garganta transformou-se em gritos silenciosos. Era para te manter em segurança. Eles me forçaram. A situação estava fora do meu controle. Então agora olhava fixamente para ela, como se a verdade a libertasse e a prendesse ao mesmo tempo. No fundo, Ana sentia algo se despedaçando. A vida que ela conhecia estava em ruínas. A única luz, Miguel, agora se tornava uma sombra. Você me traiu, Antão. E agora, o que faremos? A sala parecia um labirinto de perguntas não respondidas. A tensão crescia. O silêncio era ensurdecedor. E entre essa balança delicada de amor e ódio, a única certeza restou. Tudo o que ela acreditava ser verdadeiro agora se tornava um abismo de incertezas. Ana olhou para Luiz e Antão, percebendo que ambos tinham seus segredos, que ambos poderiam ser seus salvadores ou seus carrascos. E enquanto a verdade do passado a cercava, a única pergunta que realmente importava pairava no ar. Quem realmente era o verdadeiro monstro? Maria, com meu Deus! Esconda-se! O passado não estava apenas voltando, já estava ali, à porta, pronto para invadi-los novamente. Anton se virou para a porta, claramente preocupado. Temos que sair daqui agora! Ele puxou Ana para trás dele. O que ele quer? O que fazemos? A confusão e o desespero tomavam conta. Quietos! O homem na porta gritou,
os olhos sombrios misturando raiva e medo. Estou dizendo, não temos tempo para isso. Ele olhou em volta, como se buscasse algo ou alguém. Onde está a criança? Ana franziu a testa. O que você sabe sobre Miguel? Seus lábios formaram as palavras enquanto a tensão quase a sufocava. O homem realmente sabia, e isso era aterrorizante. Ele não é só seu filho, Ana. O tom desse estranho fez seu coração disparar. Ele é parte de algo muito maior, e você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Uma batida mais forte na porta a tirou do devaneio. Ana, eu sei que você está aí, deixe-me entrar. A voz de Luiz agora soava como uma tempestade anunciando caos. Antes que pudesse reagir, Anton abriu o envelope e o que viu fez seu rosto empalidecer. Não, não pode ser. Ele balançou a cabeça, sem acreditar no que via. Ana se inclinou sobre o ombro dele, os olhos arregalados. As palavras desenhadas eram um pesadelo. Fotos, provas, meu Deus! Anton piscou, quase como se estivesse se preparando para desmoronar. Ana, você precisa olhar para isso. Você não está sozinha. Nunca esteve. Neste momento, a porta foi arrombada. Luiz entrou, com o olhar de um homem preenchido de ódio e desespero. O que você fez, Ana? O que você apresentou a eles? Ele avançou, mas Anton se interpôs. O que você fez à nossa família? Você não a tocará novamente. Anton gritou, a voz embargada pela emoção. Ele estava pronto para lutar, mas Ana só conseguia pensar em Miguel, na inocência daquele bebê e na lesão irreparável que o passado lhe causou. Anton, fica longe dele! Ana implorou, sem saber se estava protegendo o irmão ou se deixava a insegurança dominá-la. Entre a tensão, o silêncio era palpável, e entre essa balança delicada de amor e ódio, a única certeza restou. Tudo o que ela acreditava ser verdadeiro agora se tornava um abismo de incertezas. Ana olhou para Luiz e Anton, percebendo que ambos tinham seus segredos, que ambos poderiam ser seus salvadores ou seus carrascos. Mas, de repente, um grito ecoou pela sala. Vovô, o que está acontecendo? Era Maria, e o desespero em sua voz fez o chão parecer desmoronar ainda mais. Ana virou-se rapidamente. Maria, não se aproxime! Era um grito de desespero. Mas quando Ana se virou novamente, Luiz estava gozado. Você não percebe que isso tudo é um jogo, Ana? O que quer que Luiz tivesse em mente era muito pior do que qualquer um poderia imaginar. Ele estava manipulando tudo. Rapidamente novas vozes se juntaram às anteriores. Uma mistura de risadas e murmúrios que enviou um arrepio pela espinha de Ana. Anton olhou para Luiz, parecendo perplexo. Você ainda não entendeu, Ana. Ele fez mais do que isso. Ele está aqui para fazer você lembrar. Cada parte que você esqueceu. Cada pedaço que você tentou esconder. E no meio dessa informação chocante, tudo começou a fazer sentido. O passado voltava com uma fúria que ameaçava não só a vida dela, mas também a de Maria. Um turbilhão de emoções tomou conta de Ana. Como se todas as suas memórias começassem a transbordar. Cada grito, cada lágrima, cada dor. Mas ela não pôde se preparar para o que viria a seguir. Um novo personagem surgiu das sombras. Alguém que até então havia sido mantido em segredo, longe dos holofotes. Ele apareceu sob a forma de uma criança. Não uma criança qualquer, mas uma que Ana não reconhecia.
Ele não era apenas seu filho. Na verdade, ele era uma peça central de um plano obscuro que foge ao entendimento de todos. Sou eu, mamãe! O que está acontecendo? A voz da criança era um eco que retumbava em seu coração. Ana olhou, paralisada. Miguel não estava apenas vivo. Ele era parte de uma trama que envolvia façanhas pesadas demais para sua mente. Não, não pode ser. Ana sussurrou, enquanto o mundo à sua volta desabava. Ela sentia que tudo estava sendo tirado dela mais uma vez. A dor estava apenas começando, e era este novo horror que assombrava sua alma. Luiz sorria. Agora você finalmente entenderá, Ana. O que você pensou que sabia está prestes a mudar. Não é apenas você que precisa se lembrar, mas Miguel também. E a verdade que está enterrada profundamente. Essa revelação a deixou. Afinal, quem realmente eram essas pessoas? E, acima de tudo, quem era Miguel se não apenas seu bebê perdido, mas um elo vital dessa narrativa sombria? O caos estava prestes a tomar conta, e Ana sabia que a luta pela sobrevivência estava apenas começando. Ana estava paralisada, consumida pela confusão. A presença de Miguel, sua criança perdida, a deixava sem palavras. "O que você está fazendo aqui?" sussurrou, a voz trêmula. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Enquanto Luiz a encarava com um sorriso satisfeito. "Ele veio para te lembrar, Ana. Te lembrar de quem você realmente é", Luiz disse, a malícia transparecendo em seus olhos. Anton se virou rapidamente, os olhos arregalados, como se o peso da situação estivesse finalmente se instalando. Eu não entendo", Ana balbuciou, o coração acelerado. "Miguel, você não deveria estar aqui." A realidade parecia distorcida, como se tudo estivesse se movendo lentamente. Miguel olhou nos olhos da mãe, sua ex-prime. "Mamãe, eu só queria saber o que está acontecendo." Ele estava calmo, mas Ana sentia sua própria agonia se intensificar a cada palavra. "Você não entende! Ele não deve estar aqui!" Anton gritou, tentando puxar Miguel para longe de Luiz, mas a criança insistiu. "Eu quero ficar com você, vovó. O que você está escondendo de mim?" "Maria, fica longe. Não se aproxime dele." Ana berrou, mas as palavras saíram como sussurros desesperados. O clima de pavor gelava a sala. Enquanto Luiz avançava. "Você ainda não viu nada, Ana. Miguel é o seu passado, assim como você é o dele." Nesse instante, o tempo pareceu parar. O que Luiz estava sugerindo? Que conexão estranha existia entre eles que ela não percebia? E em meio a esse turbilhão emocional, o envelope que Anton segurava começou a brilhar como uma luz nas trevas. Ele hesitou. Então rasgou o papel e as fotos começaram a espalhar pelo chão. "Havia algo mais. Algo que preciso te mostrar." Ele se agachou, pegando uma foto em particular. A expressão de seu rosto mudando drasticamente. "Não! Isso não pode ser verdade!" Ele ofegou. Ana se aproximou para ver, mas o conteúdo nas páginas fez seu coração despencar. A imagem mostrava um grupo de pessoas ao fundo, e entre elas havia um rosto familiar. O dela. Uma jovem Ana, com um sorriso radiante. Mas havia algo errado. Ao lado dela estava Luiz, com as mãos envolvidas ao redor dela.
Mas haviam também outras pessoas. Quem são eles? Ana perguntou, desesperada para entender. Suas mãos tremendo ao segurar a foto. São os seus cúmplices, Ana. Todos a serviço de Luiz, Anton gritou, sua voz cheia de desespero. Você não tem ideia do que fez. Não apenas com sua vida, mas com a vida de todos nós. A verdade a atingiu como um golpe de raiva. Você está mentindo. Eu não sou parte disso. Os gritos ecoaram na sala enquanto o caos se intensificava. O olhar de Luiz se tornou frio. Ah, mas você é, Ana. Você sempre foi. E agora ele sabe disso. Ele fez uma pausa, olhando para o envelope. Eles querem que você se... Miguel! Não! Mamãe não é isso! Não foi assim que as coisas aconteceram. Ela virou-se para o filho, mas ele agora a observava com um olhar diferente, curioso, mas distante. Vovó, você escondeu muitas coisas. Você não me contou sobre meu pai ou sobre o que aconteceu. Nesse instante, um outro som cortou o ar. O estrondo da porta de trás sendo arrombada. A sombra de mais homens se projetou na sala. Ana, você precisa vir conosco. Uma voz grave cortou a tensão. Estavam ali mais membros do grupo de Luiz. O cerco se fechava. Miguel! Ana gritou, enquanto imagens de anos passados invadiam sua mente. O pânico tomou conta. O que se passava? Os gritos se misturavam ao pânico que se espalhava. Ana sentiu que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar dolorosamente. Não pode ser! Não pode ser verdade! Mas o que ela realmente não esperava era que Miguel, ao ouvir seu pedido, se virou, de forma decidida para frente. Se você não me contar a verdade, eu não vou ficar aqui. A criança que era o símbolo de sua dor, agora servia de ponte para um mundo que ela sempre quis apagar. E então, no meio daquela confusão, algo milagroso aconteceu. Miguel deu um passo à frente, como se estivesse se desprendendo da sombra da mãe. Eu conheço a verdade, vovó. E sejamos honestos, eu não sou o que você pensa que eu sou. Ana ficou paralisada ao ouvir aquelas palavras. O que Miguel queria dizer com aquilo? O que ele sabia que eles não sabiam? E o que o futuro ainda reservaria naquele emaranhado de segredos e mentiras? A resposta pairava no ar, um mistério prestes a explodir e mudar tudo, antes que pudesse finalmente escapar. Ana estava paralisada, consumida pela confusão. A presença de Miguel, sua criança perdida, a deixava sem palavras. O que você está fazendo aqui? Sussurrou, a voz trêmula. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, enquanto Luísa a encarava com um sorriso satisfeito. Ele veio para te lembrar, Ana. Te lembrar de quem você realmente é. Luiz disse, a malícia transparecendo em seus olhos. Anton se virou rapidamente, os olhos arregalados, como se o peso da situação estivesse finalmente se instalando. Eu não entendo. Ana balbuciou, o coração acelerado. Miguel, você não deveria estar aqui. A realidade parecia distorcida, como se tudo estivesse se movendo lentamente. Mamãe, eu só queria saber o que está acontecendo. Ele estava calmo, mas Ana sentia sua própria agonia se intensificar a cada palavra. Você não entende! Ele não deve estar aqui! Anton gritou, tentando puxar Miguel para longe de Luiz. Mas a criança insistiu. Eu quero ficar com você, vovó. O que você está escondendo de mim? Maria, fica longe. Não se aproxime dele.
Ana berrou, mas as palavras saíram como sussurros desesperados. O clima de pavor gelava a sala. Enquanto Luiz avançava. Você ainda não viu nada, Ana. Miguel é o seu passado, assim como você é o dele. Nesse instante, o tempo pareceu parar. O que Luiz estava sugerindo? Que conexão estranha existia entre eles que ela não percebia? E em meio a esse turbilhão emocional, o envelope que Anton segurava começou a brilhar como uma luz nas trevas. Ele hesitou, então rasgou o papel e as fotos começaram a se espalhar pelo chão. Havia algo mais, algo que preciso te mostrar. Ele se agachou, pegando uma foto em particular, a expressão de seu rosto mudando drasticamente. Não, isso não pode ser verdade. Ele balançou a cabeça, sem acreditar no que via. Ana se aproximou para ver, e seu coração despencou. A imagem mostrava um grupo de pessoas ao fundo, e entre elas havia um rosto familiar, o dela. Uma jovem Ana com um sorriso radiante. Mas havia algo errado. Ao lado dela estava Luiz, com as mãos envolvidas ao redor dela. Mas haviam também outras pessoas. Quem são eles? Ana perguntou, desesperada para entender, suas mãos tremendo ao segurar a foto. São os seus cúmplices, Ana. Todos a serviço de Luiz. Anton gritou, sua voz cheia de desespero. Você não tem ideia do que fez. Não apenas com sua vida, mas com a vida de todos nós. A verdade a atingiu como um golpe de raiva. Você está mentindo. Eu não sou parte disso. Os gritos ecoaram na sala, enquanto o caos se intensificava. Luiz sorria. Ah, mas você é, Ana. Você sempre foi. E agora ele sabe disso. Ele fez uma pausa, olhando para o envelope. Eles querem que você se lembre, mas você está tão perdida em seu próprio mundo que não consegue ver. E então, uma explosão de dor atravessou Ana. Miguel, não! Mamãe não vê isso. Não foi assim que as coisas aconteceram. Ela virou-se para o filho, mas ele agora a observava com um olhar diferente. Curioso, mas distante. Vovó, você escondeu muitas coisas. Você não me contou sobre meu pai, ou sobre o que aconteceu. Um frio percorreu a sala. No meio da confusão, algo estourou. Um dos homens de Luiz, de repente, desmaiou no chão, levando todos a olharem em sua direção. Um gás estranho pairava no ar. As expressões de desespero mudaram. Estão vindo! Precisamos sair! Gritou um dos outros. Mas antes que alguém pudesse reagir, a porta da sala explodiu, arremessando tudo ao seu redor. Um grupo armado invadiu o espaço, disparando em todas as direções. A situação se tornava insustentável. Vá, Ana! Agora! Gritou Anton, puxando-a para o lado, enquanto Miguel se agarrava-se às pernas, assustado. No meio do caos, a verdade que eles tinham tentado esconder estava se desenrolando, revelando segredos muito mais profundos do que ela podia imaginar. Mas antes que pudessem escapar, uma figura surgiu atrás de Luiz, com um olhar que Ana conhecia muito bem. Era um homem de cabelos grisalhos, com um sorriso no rosto. Você pensou que poderia me deixar para trás, Ana? Pensei que eu era o último a saber. Ana sentiu o chão sob seus pés tremer. O homem que ela achava estar morto há anos, alguém que a assombrava em seus pesadelos, estava ali, bem na sua frente. Seu pai.
Miguel olhou para ela atordoado. Vovó, quem é ele? A voz do menino era uma mistura de confusão e temor. O passado começou a abrir suas garras novamente. Eu não posso acreditar. As palavras de Ana saíram hesitantes. Você não pode estar aqui. Um sorriso sádico tomou conta do rosto do pai. E você pensou que tudo acabaria? Prepare-se para redescobrir o que realmente significa ser parte desta família. Os olhos de Luiz brilharam de satisfação. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. Ana sentiu o peso do mundo em seus ombros. Presa entre a revelação de um pai que ela desejou esquecer e um passado que a condenava. Nesse instante, tudo o que ela pensava saber se desfazia e uma nova batalha começava. O que iria a seguir? O que o passado realmente queria dela? Ana estava paralisada, consumida pela confusão. A presença de Miguel, sua criança perdida, a deixava sem palavras. O que você está fazendo aqui? Sussurrou a voz trêmula. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, enquanto Luiz a encarava com um sorriso satisfeito. Ele veio para te lembrar, Ana, te lembrar de quem você realmente é, Luiz disse, a malícia transparecendo em seus olhos. Anton se virou rapidamente, os olhos arregalados, como se o peso da situação estivesse finalmente se instalando. Eu não entendo, Ana balbuciou, o coração acelerado. Miguel, você não deveria estar aqui. A realidade parecia distorcida, como se tudo estivesse se movendo lentamente. Miguel olhou nos olhos da mãe, sua expressão confusa. Mamãe, eu só queria saber o que está acontecendo. Ele estava calmo, mas Ana sentia sua própria agonia se intensificar a cada palavra. Você não entende. Ele não deve estar aqui. Anton gritou, tentando puxar Miguel para longe de Luiz. Mas a criança insistiu. Eu quero ficar com você, vovó. O que você está escondendo de mim? Maria, fica longe! Não se aproxime dele! Ana berrou, mas as palavras saíram como sussurros desesperados. O clima de pavor gelava a sala enquanto Luiz avançava. Você ainda não viu nada, Ana. Miguel é o seu passado, assim como você é o dele. Nesse instante, o tempo pareceu parar. O que Luiz estava sugerindo? Que conexão estranha existia entre eles que ela não percebia? E em meio a esse turbilhão emocional, o envelope que Anton segurava começou a brilhar como uma luz nas trevas. Ele hesitou, então rasgou o papel e as fotos começaram a se espalhar pelo chão. Havia algo mais, algo que preciso te mostrar. Ele se agachou, pegando uma foto em particular, a expressão de seu rosto mudando drasticamente. Não! Isso não pode ser verdade! Ele balançou a cabeça, sem acreditar no que via. Ana se aproximou para ver e seu coração despencou. A imagem mostrava um grupo de pessoas ao fundo, e entre elas havia um rosto familiar, o dela, uma jovem Ana com um sorriso radiante. Mas havia algo errado. Ao lado dela estava Luiz, com as mãos envolvidas ao redor dela, mas haviam também outras pessoas. Quem são eles? Ana perguntou, desesperada para entender. Suas mãos tremendo ao segurar a foto. São seus cúmplices, Ana, todos a serviço de Luiz. Anton gritou, sua voz cheia de desespero. Você não tem ideia do que fez, não apenas com sua vida, mas com a vida de todos nós.
A verdade a atingiu como um golpe de raiva. Você está mentindo. Eu não sou parte disso. Os gritos ecoaram na sala enquanto o caos se intensificava. Luiz sorria. Ah, mas você é, Ana. Você sempre foi. E agora ele sabe disso. Ele fez uma pausa, olhando para o envelope. Eles querem que você se lembre, mas você está tão perdida em seu próprio mundo que não consegue ver. E então, uma explosão de dor atravessou Ana. Miguel, não! Mamãe não é isso! Não foi assim que as coisas aconteceram. Ela virou-se para o filho. Mas ele agora a observava com um olhar diferente. Curioso, mas distante. Vovó, você escondeu muitas coisas. Você não me contou sobre meu pai ou sobre o que aconteceu. Um frio percorreu a sala. No meio da confusão, algo estourou. Um dos homens de Luiz, de repente, desmaiou no chão, levando todos a olharem em sua direção. Um gás estranho pairava no ar. As expressões de desespero mudaram. Estão vindo! Precisamos sair! Gritou um dos outros. Mas antes que alguém pudesse reagir, a porta da sala explodiu, arremessando tudo ao seu redor. Um grupo armado invadiu o espaço, disparando em todas as direções. A situação se tornava insustentável. Vá! Vá! Ana! Agora! Gritou Anton, puxando-a para o lado, enquanto Miguel se agarrava às suas pernas, assustado. No meio do caos, a verdade que eles tinham tentado esconder estava se desenrolando, revelando segredos muito mais profundos do que ela podia imaginar. Mas antes que pudessem escapar, uma figura surgiu atrás de Luiz, com um olhar que Ana conhecia muito bem. Era um homem de cabelos grisalhos com um sorriso no rosto. Você pensou que poderia me deixar para trás, Ana? Pensei que eu era o último a saber. Ana sentiu o chão sob seus pés tremer. O homem que ela achava estar morto há anos, alguém que assombrava em seus pesadelos, estava ali, bem na sua frente. Seu pai. Miguel olhou para ela atordoado. Vovó, quem é ele? A voz do menino era uma mistura de confusão e temor. O passado começou a abrir suas garras novamente. Eu não posso acreditar. As palavras de Ana saíram hesitantes. Você não pode estar aqui. Um sorriso sádico tomou conta do rosto do pai. E você pensou que tudo acabaria? Prepare-se para redescobrir o que realmente significa ser parte desta família. Os olhos de Luiz brilharam de satisfação. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. Ana sentiu o peso do mundo em seus ombros, presa entre a revelação de um pai que ela desejou esquecer e um passado que a condenava. Nesse instante, tudo o que ela pensava saber se desfazia. Você não pode! Você não pode estar vivo! Ana gritou, mas a resposta foi um riso cruel do pai. Estava mais vivo do que você nunca soube. E agora, Ana, você vai descobrir como as coisas realmente funcionam na nossa família. O tempo parecia parado, mas uma nova explosão de som irrompeu. Uma voz estrondosa cortou o ar, ecoando da entrada. É isso que você pensa, pai? Ana se virou, os olhos arregalados. Outra figura surgia. Uma mulher que parecia tão familiar, e sua mente frisou. Era Laura, sua irmã, que também acreditara ter perdido. Você nunca foi sozinho, pai, e eu estou aqui para desmascará-lo de uma vez por todas. A sala congelou em um momento dramático. A revelação de Laura mudava tudo. O que mais estava escondido? O que a família de Ana realmente significava? Enquanto o silêncio pairava,
Um novo mistério começou a se desenrolar, deixando uma sensação de catástrofe prestes a acontecer. O passado nunca estava tão próximo. Luís riu, um som estridente que cortou o ar pesado. Você está cercada, Ana. Não adianta tentar fugir da verdade. O olhar dele parecia um punhal, perfurando cada defesa que ela havia construído ao longo dos anos. A tensão na sala era palpável, uma tempestade prestes a eclodir. Papá! Miguel, com os olhos bem abertos, olhou entre Ana e Luís. O menino não compreendia a intensidade do momento, mas sua presença era como um farol, iluminando a escuridão que cercava Ana. Por que ele está aqui? Oh, quebra, Ana! Quebra! Anton gritou, os olhos fixos em Luís. Ele está aqui para te destruir, mas você não precisa mais estar sozinha. Naquele instante, as palavras de Anton foram um pedido, uma súplica. Ana olhou para o envelope que Anton segurava, um símbolo da verdade que todos pareciam temer. O que é isso, Anton? O que você encontrou? Anton respirou fundo e começou a falar, a determinação estampada no rosto. É hora de você saber o que aconteceu, Ana. É hora de você descobrir o seu passado. Ele a puxou para perto e começou a contar. A história dela entrelaçada em mentiras, segredos e traições que envolviam não apenas a família, mas uma rede muito mais sombria. As palavras de Anton vibravam na sala, cada frase ociosa se transformando em algo mais poderoso. Arya sentiu as peças do quebra-cabeça se encaixarem em sua mente, e uma nova força começou a surgir dentro dela. As luzes começaram a brilhar e a escuridão a recuar. Eu não sou uma vítima. Sou mais forte do que vocês pensam. Ana gritou, o olhar firme. Miguel olhou para a avó, confusionado, mas também esperançoso. Neste instante, a criança parecia se tornar um catalisador para a mudança. Vovó, eu confio em você. Você é forte. Ouvindo a fé de Miguel, uma onda de coragem tomou conta de Ana. Ela olhou para seu pai, que agora parecia menos ameaçador, mais um espectro de passado. Você não controla mais a minha vida, pai. Eu não sou mais aquela menina assustada. Luís ficou pálido, a presença confiável quebrando suas paredes. Anton, percebendo a mudança, pegou a mão de Ana. Juntos somos mais fortes. O olhar determinado de Ana encontrou o de Miguel, e naquele momento tudo parecia claro. Com um grito desafiador, ela se virou para Luís e para o grupo atrás dele. Estou aqui para encerrar isso, e não deixarei que vocês me arrastem para o fundo novamente. O silêncio tomou conta. Um momento de verdadeira mudança. E como se o tempo tivesse parado, Ana sentiu uma onda de poder a envolver. Então, com um movimento abrupto, os aliados de Luís começaram a se mover, mas era tarde demais. Anton, Miguel e Ana estavam unidos em um só espírito. Agora é nossa vez de agir! Ana gritou, e as palavras ecoaram como um cântico de guerra. A batalha estava prestes a começar, mas não era apenas uma luta física. Era uma batalha pela verdade, por libertação. Ao olhá-los nos olhos, Ana percebeu que a vitória não era apenas uma questão de sobrevivência, mas de se reconectar com sua essência. E assim, no calor do momento, enquanto a tempestade se formava, um novo Meno, o mundo que Ana estava decidida a conquistar, ao lado de Miguel e Anton, não mais fragmentada, mas completa.
Mas antes que a cena se desenrolasse, uma estrondosa explosão ecoou do lado de fora. Um novo inimigo? Ou uma nova esperança? As dúvidas pairavam no ar, misturadas ao cheiro de pólvora e à adrenalina da luta. O futuro estava prestes a se revelar. E a história de Ana, Miguel e Anton apenas começava a se desdobrar. Agora é sua vez de se conectar. Se você gostou dessa história intensa e cheia de reviravoltas, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o nosso trabalho. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. Estamos ansiosos para saber sua opinião. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento para demonstrar seu apoio.